tudo bem? Eu sou Marcela Rau. Hoje é quinta-feira, dia 17 de novembro. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite. Nas últimas 24 horas, noticiamos prisões de 2 políticos envolvidos em esquemas de corrupção. Antony Garotinho, secretário de governo de Campos dos Goitacazes, e ex-governador também do Rio de Janeiro, foi preso nesta quarta-feira. Ele é um dos investigados na Operação Chequinho, que é por uso do programa social Cheque Cidadão para a compra de votos na cidade em 2016. E nesta manhã, outro ex-governador do Rio de Janeiro foi preso. Sérgio Cabral foi detido pela Polícia Federal em uma ação coordenada entre as forças-tarefa da Lava Jato do Rio e do Paraná. Cabral é investigado por desvio de recursos públicos federais em obras realizadas pelo governo do estado do Rio. Autoridades do cenário político no alvo de investigações e prisões. E faz acreditar no fim da impunidade para políticos que cometem infrações? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais. Use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Em entrevista coletiva, o Ministério Público Federal afirma que Cabral chefiava uma organização criminosa e chegou a receber 2,7 milhões de reais da empreiteira Andrade Gutierrez por contrato em obras no complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Ministra do TSE nega liberdade a Antony Garotinho. Ele segue internado após passar mal. E Polícia Federal nega pedido de transferência para hospital particular no Rio de Janeiro. Doleiro Alberto Youssef deixa a cadeia para cumprir prisão domiciliar quase 3 anos depois de ser preso na Lava Jato. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E a gente abre essa edição do Link Record News com informações sobre a prisão do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. De acordo com a Polícia Federal, que fez uma coletiva de imprensa agora há pouco pela manhã, pouco sobre a operação que prendeu o ex-governador, as empreiteiras se consorciaram para fraudar licitações. As empresas já sabiam previamente quem iria ganhar as licitações. A propina era de 5% do valor de cada obra e mais 1% da taxa de oxigênio, como era chamada essa propina. Esses 6% teriam incidido sobre todas as empresas consorciadas. As cifras chegam a 220 milhões de reais nos 2 mandatos de Cabral. As empresas, elas se consorciaram para ganhar obras de infraestrutura no estado do Rio de Janeiro. Essas empresas, elas participaram de um processo de fraude à licitação, já com uma combinação com o governo do estado do Rio de Janeiro, já se sabia previamente quem ganharia qual obra, especificamente quanto às 3 objetos da nossa operação de hoje, o Arco Metropolitano, o Parque das Favelas e a reforma do Maracanã. O que se tem é que foram gastos aí pouco mais de 3 bilhões de reais e a indicação que temos é que a propina solicitada era de 5% do valor de cada obra, mais 1% da taxa de oxigênio, que foi a taxa pedida pelo subsecretário de Obras, também o Hudson Braga, e esses 6% teriam incidido sobre todas as empresas consorciadas, não somente em relação a Andrade Gutierrez e a Carioca Engenharia. E aí teríamos então uma cifra aí de pedido de propina que alcança pouco mais de 220 milhões de reais nesses 2 mandatos, né? Eu disse 2010, retificando agora, na verdade começou em 2007, nesses 2 mandatos. Em 2007, já no primeiro mês de mandato, essa solicitação foi feita dentro do Palácio das Laranjeiras. Foi pedido, inclusive, um adiantamento de propina antes sequer das obras terem iniciado. Então, o que se tem é isso. É importante frisar que essas informações que foram passadas pelos colaboradores, elas, ao longo desses meses, estão sendo ratificadas por uma série de indícios e provas diretas que têm sido levantadas pela Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receita Federal. A lavagem de dinheiro que é feita até hoje se estendeu o mandato do alvo Sérgio Cabral.
realmente é um arcabouço probatório muito grande, uma produção de prova bastante exuberante de lavagem de dinheiro substancial, um dinheiro em espécie entregue regularmente desde janeiro de 2010 até a renúncia do Cabral em abril de 2014. Foram quase 40 milhões de reais de dinheiro vivo. Esse dinheiro ele circula até hoje por aí, uma série de empresas de fachada e esquemas de consultorias falsas que a gente está levantando para que possa, enfim, recuperar e poder devolver esses valores aos cofres públicos. O dinheiro que abastecia o Caixa 2 da Andrade Gutierrez e da Carioca era do esquema dos irmãos Assad, do Adir Assad e Samir Assad, que já é conhecido pela mídia. Bem, em 2012, os luxos e gastos pessoais de Sérgio Cabral foram expostos. Na época, o material levantou novas suspeitas sobre a intimidade entre Sérgio Cabral e Fernando Cavendish. As imagens eram de uma viagem à França feita em 2009. Em algumas fotografias, Cabral e Cavendish aparecem em momentos de descontração e há registros de secretários do governo com guardanapos na cabeça. Em depoimento, Cavendish confirmou ter comprado um anel de 220 mil euros, o equivalente a quase 800 mil reais, para Adriana Anselmo, mulher de Cabral. A compra foi feita quando todos estavam em Mônaco para comemorar o aniversário de Adriana. Um vídeo dessa comemoração foi divulgado. Relembre. Olha aqui o relógio. Olha aqui o relógio. Hoje é dia 17, olha aí, meu amor. Quase 18. Quase 18. Faltam 10 minutos. 10 minutos para o meu aniversário. Yes, 10 minutos. 10 minutos. Vamos voltar no meia-noite, então. Tá. Tiveram os filhos e viveram felizes para sempre. Esperando next year. Ao longo desta edição do Link Record News, mais detalhes sobre a repercussão da prisão do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Bem, a gente lembra aqui que em outra operação, o ex-governador Antony Garotinho também foi preso lá no Rio de Janeiro. Ele passou mal na cadeia e foi para o hospital. Pois é, na noite de ontem, a Polícia Federal queria levar o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, para a carceragem, contrariando as ordens médicas do Hospital Souza Aguiar, que determinou que ele deveria ficar internado para melhor investigação de alterações em exames cardíacos. A Justiça Eleitoral, inclusive, negou o pedido de habeas corpus em favor de Antony Garotinho. O ex-governador do Rio foi preso por suspeita de compra de votos. O ex-governador Antony Garotinho passou mal na Superintendência da Polícia Federal do Rio por causa de pressão alta. Ele foi de ambulância ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Aqui ele foi atendido na tentativa de evitar qualquer alteração cardíaca. Assim que receber alta, Garotinho deve ser levado para um presídio. A internação evitou que o político fosse transferido para a sede da Polícia Federal na cidade de Campos dos Goitacazes. É de lá a denúncia de crime eleitoral. Segundo o Ministério Público, a fraude funcionava da seguinte forma: os envolvidos no esquema recolhiam documentos e cadastravam os eleitores no Cheque Cidadão, um projeto de auxílio à população carente, o que teria provocado um aumento de 100% no número de beneficiários de junho até outubro desse ano. Na decisão, o juiz cita que há provas de que Garotinho se associou a vereadores e agentes públicos para suprimir documentos do programa Cheque Cidadão e, assim, aumentar o número de famílias beneficiadas em troca de votos. Garotinho foi preso em seu apartamento na zona sul do Rio. Os agentes ainda apreenderam documentos e computadores. A defesa do político afirmou que a prisão foi arbitrária e indevida. Esperamos do Judiciário o mais breve restabelecimento da liberdade do ex-governador.
Antony Garotinho pediu transferência para o hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, onde recebe tratamento cardíaco, mas permanece no Hospital Municipal Souza Aguiar. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura deu autorização para a transferência, mas a Polícia Federal negou o pedido. Em função disso, o ex-governador vai continuar internado na unidade do município. E Antony Garotinho usou seu blog nesta manhã para comemorar a detenção de Sérgio Cabral. É isso mesmo. Em um texto publicado por volta das 8 horas da manhã por seus assessores, o atual secretário de governo de Campos ressalta que a situação de Cabral é completamente diferente do caso de Garotinho. O texto começa com a seguinte frase: a hora de Sérgio Cabral chegou. Os assessores ainda dizem que há vários anos, Garotinho vem denunciando a corrupção de Cabral e de seu grupo. Que ironia, né? Comemorando a prisão do outro, sendo que ele mesmo está preso. Bom, e é exatamente sobre esse assunto a nossa enquete do dia. Autoridades do cenário político no alvo de investigações e prisões o fazem, então, acreditar no fim da impunidade para políticos que cometem infrações. E não foram só eles, né? A gente lembra, teve recentemente o caso do Eduardo Cunha, ex-deputado, e também no exercício do mandato do Elcídio do Amaral, que era senador na época, né? Exatamente. Nos últimos meses, nos últimos anos, nós estamos assistindo à prisão de vários políticos. No escândalo do Mensalão, agora com o Petrolão. Portanto, nós então fazemos essa pergunta e te convidamos a votar por meio das nossas redes sociais. Entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente e participe usando a hashtag #LinkRecordNews. Você também pode enviar a sua opinião enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí o número, o DDD é o 11, número 95307-1851. Nós esperamos a sua participação. Bom, e ficou para hoje, em Brasília, a discussão sobre o pacote anticorrupção na Câmara dos Deputados. Mas os parlamentares estão bem longe de chegar a um acordo para a votação. Mais detalhes você acompanha agora com a repórter Vanessa Lima. Vanessa? São vários pontos que os deputados ainda não decidiram. O principal é a anistia retroativa para quem cometeu crime de Caixa 2. Eles ainda discutem a previsão de crime de responsabilidade para juízes e promotores e a criminalização de enriquecimento ilícito para agentes públicos. Sem acordo, o relatório final ainda não saiu e a situação ficou ainda mais difícil depois que manifestantes invadiram o plenário da Câmara. Houve quebradeira e briga com seguranças. Todos foram presos, mas liberados logo depois. Um grupo de cerca de 50 pessoas quebrou as portas de vidro do plenário da Câmara. O deputado Valdir Maranhão presidia a sessão e ficou cercado. A sessão está suspensa. Os manifestantes diziam apoiar o juiz Sérgio Moro, ser contra os supersalários e, principalmente, pediam intervenção militar. A Polícia Legislativa tentou conter o protesto. Nós queremos um general que venha para tomar uma providência. Isso aqui deve ser fechado e virar uma cadeia, isso aqui é um presídio. A polícia mandou tirar todo mundo do plenário e do Salão Verde. Neste momento, há negociação para tentar desocupar o plenário da Câmara dos Deputados, mas os manifestantes ainda resistem. Depois de quase 3 horas, os manifestantes presos foram saindo aos poucos. Alguns serão indiciados por lesão corporal e dano ao patrimônio. A sessão foi reaberta no início da noite com discursos indignados. Seja do PT, do PSB, do PSDB, do Rede, do Democratas, todos os partidos. Hoje nós estamos absolutamente unidos na defesa da democracia brasileira. Vamos botar a diretoria da Polícia Legislativa da Câmara para investigar exatamente como essas pessoas entraram na Câmara dos Deputados e como elas rapidamente se mobilizaram para invadir de forma absurda o nosso plenário. O Palácio do Planalto lamentou a invasão do Congresso. A invasão representa uma afronta à instituição que representa a soberania popular e um desrespeito às normas de convívio democrático. E o doleiro Alberto Youssef deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba por volta da 1h30 da tarde de hoje. Depois, ele seguiu para a sede da Justiça Federal, também na capital paranaense, onde colocou uma tornozeleira eletrônica que lhe dá a possibilidade de ir para casa. Youssef deve passar os próximos 4 meses em prisão domiciliar em um apartamento no bairro Vila Nova Conceição, aqui em São Paulo.
A mudança de regime é um dos benefícios obtidos pelo acordo de delação que ele firmou com o Ministério Público Federal em 2014. Youssef foi um dos primeiros alvos da Operação Lava Jato. A prisão ocorreu em 17 de março de 2014 em um hotel em São Luís, no Maranhão. Na época, as investigações da Polícia Federal apuravam a existência de uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro. O doleiro era apontado como um dos líderes do grupo. Bem, agora a gente muda de assunto para falar do caso da filha do ator Bruno Gagliasso, que registrou queixa de racismo sofrido então pela filha que foi atacada nas redes sociais. A polícia agora tenta identificar os criminosos que postaram mensagens ofensivas a essa criança. A foto que foi alvo de preconceito foi essa, postada na página da mulher de Galhaço, Giovanna Elbank, em uma rede social. Um seguidor que já teve o perfil excluído disse que a criança negra não combinava com os pais adotivos. A menina, carinhosamente chamada de Titi, tem 2 anos e nasceu no sudeste da África. O casal conheceu a criança durante uma viagem ao Malawi. O processo de adoção durou 1 ano e 5 meses. E desde que Titi chegou ao Brasil em julho, o casal divide com os fãs na internet os momentos ao lado da filha. Na saída da delegacia, Bruno Gagliasso falou que registrou a ocorrência porque não tolera o preconceito. Não foi o primeiro, mas espero que seja o último. Isso é muito sério. Isso é crime. E contra uma criança. Eu acho que quem fez tem que pagar. Não adianta, os responsáveis vão ser punidos. As atrizes Juliana Alves e Thaís Araújo também já foram alvo de racismo pela internet, assim como as cantoras Ludmilla e Preta Gil. Recentemente, a cantora Gabi Amarantos também sofreu manifestações racistas por causa dessa capa de revista. A polícia está investigando se os comentários preconceituosos teriam partido do mesmo grupo de pessoas. No caso de Titi, 2 perfis da internet já foram identificados. Os responsáveis vão responder por injúria racial e por racismo. Não adianta apagar o perfil, não adianta apagar o comentário, não adianta usar de subterfúgios para mascarar a conexão, porque a Polícia Civil ela tem tecnologia suficiente para identificar os criminosos que serão individualizados e punidos ao rigor da lei. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir mais informações sobre a prisão do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Continue com a gente. Às 13h23 da tarde, pelo horário brasileiro de verão, o Link Record News já está de volta. E a gente continua a falar sobre a prisão de Sérgio Cabral. As irregularidades cometidas por ele, eleito 2 vezes governador do Rio, foram denunciadas há 1 ano numa série de reportagem do jornalismo da Record. A série mostrou como Sérgio Cabral começou a cair em desgraça a partir da divulgação destas fotos em uma festa em Paris. Cabral estava com o empreiteiro Fernando Cavendish, da construtora Delta, que tocou obras importantes no Rio, como a Transcarioca e a reforma do Maracanã. Cavendish tinha um sócio oculto, o bicheiro Carlinhos Cachoeira. A Delta teria feito repasses para empresas de fachada controladas pelo bicheiro. Parte do dinheiro teria servido para pagar propina a autoridades. Carlinhos Cachoeira foi condenado por exploração de jogos ilegais e corrupção. E a Delta de Fernando Cavendish foi proibida de fechar novos contratos públicos. O helicóptero oficial do Estado foi usado para transportar inúmeras vezes Cabral, a família e até o cachorro para os fins de semana em Mangaratiba, frequentada por milionários do Estado. O Ministério Público arquivou a denúncia. Cabral e seu sucessor, o governador Luiz Fernando Pezão, se tornaram alvos da Lava Jato. A chapa teria recebido 30 milhões de reais de doações duvidosas na eleição de 2010. Bem, para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui em nossos estúdios o advogado criminalista e conselheiro da OAB de São Paulo, Mário de Oliveira Filho. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Link Record News. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Doutor, sobre a prisão do Cabral, lógico, né? A gente já vem falando sobre isso desde hoje de manhã.
Foi esclarecido pela força-tarefa de que a prisão preventiva dele foi decretada porque eles encontraram indícios de que ele estaria recebendo pagamentos até pouco tempo. Isso justifica uma prisão preventiva na sua avaliação? A nossa Constituição Federal diz o seguinte, que a regra é a liberdade e a prisão antes de uma sentença condenatória é exceção. Portanto, para que se imponha uma exceção à liberdade de alguém, seja quem for, político, rico, pobre, preto, branco, azul, amarelo, o cidadão brasileiro ou estrangeiro que está no país, ou de passagem ou residindo, é alcançado pela Constituição Federal. Então você tem lá as situações em que o Código de Processo Penal fala, olha, pode prender preventivamente, ou seja, antes da sentença condenatória, se acontecer as seguintes situações: tiver perigo de fugir, se furtar a aplicação da lei penal, destruindo provas, coagindo testemunhas. Então, são algumas das circunstâncias em que o Código autoriza esta prisão. O fato dele estar reiteradamente praticando crimes pode também ensejar a prisão preventiva. Mas, como é exceção, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não se respeita a lei, se desrespeitando a própria lei. Como a Justiça deveria agir, então, no caso de Cabral, na sua opinião? Ora, se a força-tarefa tem essa informação que ele está praticando crimes, que sabe que está praticando crime, sabe como esse crime está sendo praticado, poderia muito bem haver uma prisão em flagrante. Não seria um flagrante preparado, mas um flagrante esperado. Sabe-se que ele vai receber, está monitorado, filmado, interceptado telefonicamente, sabe que ele vai praticar o crime, ele é preso em flagrante naquele momento e a prisão está consolidada. Mas pode sim ter uma prisão preventiva se ocorrer uma das circunstâncias previstas pelo Código de Processo Penal. Bom, a gente lembra que ontem foi preso o ex-governador Antony Garotinho, em Campos dos Goytacazes. Ele que é acusado de compra de votos no esquema de corrupção na cidade. Ele que agora é secretário atual da cidade, a cidade que é governada pela mulher dele. No caso dele, o senhor também discorda dessa prisão preventiva? Em quais casos a pessoa pode ser presa de forma preventiva? Como eu expliquei, a prisão preventiva ela decorre de situações que são taxativas e que estão no Código de Processo Penal. Tem que acontecer aquilo que o Código descreve. Vai fugir, tem provas cabais que a pessoa vai fugir. A pessoa está dificultando as investigações, está destruindo provas, coagindo testemunhas. Neste quadro, obviamente, ela pode ser presa preventivamente para não atrapalhar as investigações e o próprio transcorrer do processo. Porque uma coisa é o inquérito policial e outra coisa é o processo criminal. Existe a prisão temporária. O juiz decreta por um determinado número de dias, 5 dias. Pode ser prorrogada por mais 5 e, ao final, o juiz tem duas saídas. Ou ele revoga a prisão definitivamente ou ele transforma essa prisão temporária em prisão preventiva. E essa não tem prazo para acabar. Ela vai enquanto o processo transcorrer. E se a pessoa for condenada, continua presa, já cumprindo a sua pena. Não é uma forma antecipada, é uma prisão preventiva que se transforma numa prisão por força de sentença condenatória. E nós temos uma prisão que não está estampada em lugar nenhum e que está sendo usada em larga escala, que é a tal da condução coercitiva. Quando é que se conduz coercitivamente alguém diante de uma autoridade, policial ou judicial? Quando essa pessoa é intimada a comparecer para prestar esclarecimentos ou praticar um ato e simplesmente não vai e não dá satisfação. Não fui. A autoridade policial ou judicial pode, então, mandar uma condução coercitiva. Agora, a pessoa que nunca foi intimada, recebe uma condução coercitiva, acorda de manhã com aqueles policiais paramentados de preto, gorro ninja, bazuca, fuzil e vamos. Ele pode falar, não vou? Não, ele tem que ir. Entrou na viatura, pode falar, vou descer? Não pode. Pode chegar na delegacia e falar, vou embora? Não pode. Ele está preso. E esta prisão não está prevista. Dizem as autoridades, nós fazemos isso, que conduzimos várias pessoas e ouvimos todas ao mesmo tempo para uma não se comunicar com a outra. Só que o Código não prevê isso. Eu insisto, até o grande processualista penal, Mauro Otávio Nassif, diz o seguinte, não se respeita a lei se desrespeitando a própria lei. Isso não existe. Agora, pode essa pessoa que foi conduzida coercitivamente chegar e falar, eu não vou falar nada? Pode. Porque quando começar o depoimento, quando é termos de declaração ou interrogatório, a autoridade, seja policial ou judiciária, vai falar, olha, o senhor não está obrigado a responder as perguntas. Se ele fala isso, o senhor não está obrigado a responder as perguntas, ele está sendo investigado. E a pessoa, no mínimo, quem se defende, tem que saber do que se defende. Não é só a autoridade falar, olha, estou te acusando de receber propina. Muito bem, eu quero ver o que é que tem no inquérito de prova contra mim.
para eu poder me defender dessa prova. Então, naquele momento, não vou falar nada. Isto pode ensejar uma prisão preventiva? A rigor, não. Mas, às vezes, acontece. Porque o silêncio não pode ser interpretado em desfavor de quem quer que seja. Mas nós estamos atravessando um momento aí meio tumultuado nas questões de respeito às leis. Agora, Mário, você acha que essa arbitrariedade, como você já vem dizendo que aconteceu nessas prisões, pode tirar, de certa forma, a legitimidade da Operação Lava Jato, no caso? Mas, primeiro, o senhor acha que essas prisões, assim como as conduções coercitivas, a condução coercitiva que aconteceu com o ex-presidente Lula, tudo isso tem sido uma arbitrária, elas estão sendo arbitrárias, são prisões e conduções coercitivas arbitrárias da Operação Lava Jato? Olha, eu não sou advogado do Lula, nem tenho procuração para falar por ele tem advogado deles, mas pelo que se sabe pela imprensa, naquele caso ele não havia sido intimado para coisa nenhuma. Agora, eu vejo que a Justiça Federal naquele momento se perdeu. Fizeram um espetáculo pirotécnico como de costume. Helicóptero, viaturas, bazuca, fuzil, metralhadora, bomba atômica. E aí desperta aquela curiosidade do povo, através da imprensa, que está cumprindo o seu papel de cobrir, e levam o Lula para o aeroporto. O que o povo, o leigo, e até os versados no direito, estão imaginando? Como todos os outros conduzidos coercitivamente, ele vai para Curitiba. Não. Ouvem o Lula numa sala da Polícia Federal, no aeroporto de Congonhas. Uma coisa inédita, porque quem vai ser ouvido em São Paulo é levado para a superintendência. Então, qual é o espírito que ficou, a impressão que ficou para o leigo? Alguém não teve coragem de fazer o que tinha que fazer. Isso desmoraliza a própria imagem da justiça, que não pode ser personificada na figura de um juiz, de um promotor, de um ministro, não. A justiça tem que ter uma cara, a cara da justiça, não a cara das pessoas que a representam. Aquilo, no meu modo de ver, no modo de muitos outros advogados e juristas, foi uma coisa que pegou muito mal. Ou você cumpre o que tem que ser cumprido, trata todo mundo igual, porque nós estamos num momento nesse país em que as pessoas têm que entender que ninguém está acima da lei. Há 10 anos atrás, você podia imaginar que essas pessoas poderosas politicamente e economicamente estariam presas? Não. A lei tem que ser cumprida. Tem que acabar esse negócio, quem vai preso é o pobre, a prostituta, o sujeito que mora na favela, não. Praticou crime, tem que ser alcançado pela lei, mas dentro das regras legais. Não se pode transformar a justiça em vingança, porque isso não interessa para ninguém. Amanhã, qualquer um de nós aqui pode ser alvo de vingança. Então, respeitando as regras legais, tem que se cumprir. Então, essa questão de se conduzir coercitivamente uma pessoa, seja lá quem for, o Lula, o Chico, o Zé da Bomba d'Água, seja lá quem for, e chega na hora e não faz o que faz com os outros, qual a impressão? Por que com ele é diferente? O que está acontecendo? Isto está errado. Tem que ser. Se a regra leva a Curitiba e ouve, tem que levar, seja quem for. Não interessa se é ex ou atual, não interessa. Tem que levar. A partir do momento que se cumpriu uma ordem de uma maneira absolutamente diferente das demais, você cria já uma expectativa negativa. Por que aconteceu isso? E aí parece que há ou certo ou errado, não vou julgar porque não é a minha função, mas há aí um sentimento público de que o Lula tem que, de qualquer maneira, ser responsabilizado por tudo aquilo que o indicam, ou seja, querem que ele vá preso. Agora, para ir preso, tem que ter fundamento legal e fático, porque senão é arbitrariedade. E arbitrariedade nem para os nossos inimigos, porque a lei que não defende o meu inimigo também não me defende. Tem que cumprir a lei. É assim que funciona. O senhor falava aqui nos bastidores sobre as delações premiadas, né? Nós vimos muitos desses acusados dentro da Operação Lava Jato sendo presos por conta de denúncias feitas nas delações premiadas. E o senhor disse que a forma pela qual essas delações premiadas são feitas não são muito corretas também, não são muito legais. Porque você veja, prende uma pessoa temporariamente, 5 dias. Normalmente essas prisões são feitas numa quinta-feira, quarta-feira, quinta-feira, véspera de feriado. É uma estratégia absolutamente ilícita e nem imoral ela é. É uma estratégia que eles têm, que deve se respeitar. Prende na quinta-feira. Não dá tempo de você impetrar uma ordem de habeas corpus, um plantão judicial de quinta, de sábado e domingo. Então, a pessoa fica, quinta já conta o primeiro dia, sexta, sábado, domingo, segunda. Ele não é ouvido até segunda-feira, no final da tarde. Essa prisão vai vencer à meia-noite.
Muitas vezes não se ouve e se pede a prorrogação sobre o argumento que estão faltando documentos. Olha, se estão faltando documentos, por que você prendeu há 5 dias atrás? Espera chegar o documento. Mas isso é só uma pressão psicológica para a pessoa já, como a gente costuma dizer, quebrar a crista. Né? Aqui você é preso. E aí vem aquela famosa frase que todos nós advogados que advogamos na Lava Jato sabemos como é que é. Doutor, como vai ser o tratamento? De colaboração, de colaborador ou de não colaborador? E não pode ter diferença. Você não pode fazer diferença entre as pessoas e as situações. Não é porque o sujeito é rico, é político, é pobre, é bêbado, que você vai fazer diferença. Você pode pressionar para conseguir a delação, né? Você veja um caso bem característico, que é o Marcelo Odebrecht, que também não sou advogado, tem seus ótimos, excelentes colegas profissionais que estão trabalhando, mas foi muito característico. Ele ficou mais de 1 mês preso sem ser ouvido. O que é isso? É uma pressão, é a tortura psicológica. Você põe o sujeito numa cela, tranca a porta e esquece. E uma hora eu vou conversar com você. E você está conduzindo isso. Obviamente que eles negam, se bem que nos habeas corpus, que todos nós advogados que atuamos na Lava Jato impetramos, há um parecer do Ministério Público Federal dizendo o seguinte, que a prisão para forçar alguém a falar é legal. Você não pode justificar o fim através dos meios. Sim. Tem até uma série de historinha, né? Um dia chegaram na casa atrás da minha, prenderam o sujeito e não falei nada. Outro dia prenderam o sujeito da frente e não falei nada. Prenderam no dia seguinte do lado direito e não falei nada. No dia seguinte prenderam do lado esquerdo e não falei nada. Um dia me prenderam e não tinha ninguém para falar por mim. É bem isso. Obrigada. Mário de Oliveira Filho, ele que é advogado criminalista e conselheiro da OAB São Paulo. Muito obrigada pela sua participação, por ter vindo aqui. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde. Bem, a gente aproveita então para chamar o tema da nossa enquete de hoje, diante dessas 2 prisões em menos de 24 horas de 2 ex-governadores do Rio de Janeiro, assim como as prisões de tantos outros políticos envolvidos a isso de forma suspeita em esquemas de corrupção. Nós perguntamos, você acha que a impunidade está chegando ao fim aqui em nosso país? Para participar, entre nas redes sociais usando a hashtag #LinkRecordNews. Impunidade para políticos que cometem, então, infrações aqui em nosso país. Você também pode participar usando o nosso WhatsApp. Envie uma mensagem para 11 95307 1851. Bom, vamos aproveitar agora para ver as mensagens que chegam via WhatsApp. A gente vai mostrar na tela, então, as mensagens que chegam agora do Rangel, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Acredito que prisões de autoridades podem ser o início de uma mudança para o Brasil. É o que acredita, portanto, o Rangel, de Belo Horizonte. Obrigada pela sua participação. Nós temos agora o Anderson, de São Paulo, capital. Não acredito em mudanças para o nosso país. Existem milhares de denúncias e evidências de corrupção em todos os estados. Precisamos renovar o quadro político brasileiro. Mais uma participação que chega agora da Paula, de Brasília. A corrupção está generalizada e é necessário combater com penalidades compatíveis. Os políticos corruptos precisam devolver todo o dinheiro que roubaram para sentirem que esse crime não compensa, é o que diz a Paula. A gente aproveita para agradecer a sua participação e chamar para continuar participando. Daqui a pouquinho, então, a gente traz o resultado final da nossa enquete. Para votar na nossa enquete, é só usar a hashtag LinkRecordNews nas nossas redes sociais. E o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, o que é destaque na Flórida, com a nossa correspondente direto de Miami, Tina Roma. A gente mostra já já. 3 horas e 44 minutos no horário de Brasília, Link Record News de volta. De volta agora com convite. Está confirmada a segunda inclusão a toda prova, corrida e caminhada realizada pelo Instituto Olga Cos, em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A corrida acontece no dia 4 de dezembro, às 7 da manhã, no circuito do Ibirapuera, que fica na zona sul da capital paulista. Para conhecer o trabalho do Instituto, é só acessar o site institutoolgacos.org.br. Bem, agora a gente abre espaço para o nosso link direto com Miami, com as notícias dos brasileiros, de tudo o que acontece por lá, no turismo, no comportamento, na economia e na saúde.
Bom, e para isso a gente vai ao vivo a Miami com a nossa repórter Tina Roma. Tina, qual o destaque de hoje por aí? Tem cachorro bombando nas redes sociais? Boa tarde. Boa tarde para vocês. Pois é, meninas, eu diria que o destaque daqui hoje vem do mundo animal. Vocês já sabem, cachorro é uma coisa querida, né? E aqui nos Estados Unidos não é diferente. Todo mundo, quase todo mundo tem um pet em casa, tem um cachorro de estimação. E olha, eles desempenham o papel de um membro da família. Mas agora não é só em casa, não. Fora também tem muito cachorro com emprego de gente grande. Dá uma olhada. Que tal você chegar em um hotel e ser recebido por um cachorro? Essa é Sandy, a mais nova contratada de um resort 5 estrelas de Fort Lauderdale, no sul da Flórida. Ela é cheia de energia, ama as pessoas e está ansiosa para fazer bonito em mais um dia de trabalho. E qual seria o cargo de Sandy? Relações públicas, mascote hoteleira ou simplesmente animadora de convidados? Seja lá o que for, sua função é a mesma: oferecer aos clientes um gostinho de casa e aliviar o estresse dos visitantes. A dona de Sandy também trabalha no resort como diretora de vendas. Pam Cook disse que o sucesso de Sandy foi imediato. 2 dias depois de começar seu trabalho, ela já recebeu elogios em sites de viagens. Howard Rudolph esteve hospedado durante um tempo neste hotel. Agora voltou só para visitar a Sandy e foi muito bem recebido. Alguns resorts e hotéis nos Estados Unidos têm investido nessa novidade. Cães e gatos nos lobbies e áreas de lazer dão uma recepção calorosa aos hóspedes que não veem a hora de voltar e encontrar seus amigos tão divertidos. Fofa essa Sandy, né? Mas olha, prepare-se, eu vou mostrar para vocês agora um outro cachorro, um labrador, que também tem uma importante função, tem um emprego de gente grande também, bem importante por aqui. Dá uma olhada. Rocky faz parte da mais nova ferramenta de combate ao crime do Departamento de Polícia de Broward, ao norte de Miami. Seu cargo? Terapeuta. O trabalho de Rocky é confortar vítimas de negligência infantil, crimes sexuais e abusos de crianças. They don't know us. They don't know who we are. Esta policial explica que muitas crianças chegam assustadas ao departamento e só se sentem mais seguras em falar com os investigadores na presença de um animal de estimação. Há 2 semanas no cargo, Rocky foi submetido a 40 horas de treinamento e já teve um papel importante em 2 casos. Por isso, o departamento já está à procura de mais funcionários de 4 patas. Pois é, que trabalho importante, tão especial tem esse cachorro, não é? E por isso, outras unidades policiais já têm os seus cães terapeutas que estão fazendo um importante trabalho e também fazendo muito sucesso por aqui. Legal, Tina, obrigada pela sua participação. Bacana os cachorros que fazem trabalho aí de gente grande. Vou criar um Rocky lá na minha casa, viu? Tem muitos animaizinhos fazendo trabalho muito bacana de terapia também. Outros animais, como o cavalo, na ecoterapia. Enfim, são animais muito importantes para a nossa sociedade, para o ser humano. É verdade. Olha, o Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, os destaques do mundo das celebridades com a nossa colunista, Débora Bresser. Não saia daí. Até já. Três horas e 53 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta. E agora a gente convida a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser. Débora, hoje falando da estreia do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, né, Débora? Boa tarde para você. Boa tarde, Ana Clara. Boa tarde, Marcela. Olha, os fãs da franquia Harry Potter hoje estão em festa. Por quê? Porque esse filme, o Animais Fantásticos, né, o pessoal chama só de Animais Fantásticos, ele é
foi também feito pela J.K. Rowling, que é a autora da franquia do Harry Potter, e é um retorno a esse universo mágico. Não estamos mais em Hogwarts, tá? Porque ela foi para os Estados Unidos. Essa história é contada nos bruxos, na magia, toda nos Estados Unidos. No Harry Potter a gente estava na Inglaterra. Só que ali você tem todo um universo, esse universo de magia, de bruxos, né, os bruxos escondidos, esses animais fantásticos todos. Enfim, todo esse universo que é muito saboroso para todo mundo, assim, não tem quem não goste, está de volta. E tem algumas curiosidades, porque esse é a primeira vez que ela assina o roteiro. É a estreia da J.K. Rowling como roteirista. Então, porque ela criou o personagem, criou a história e quando ela foi convidada para levar para o cinema, ela falou, olha, eu conheço melhor do que ninguém essa saga, essa história, e ela assina o roteiro. Ela faz a estreia dela como roteirista e, ao que parece, foi muito bem recebida. Os fãs estão gostando demais, assim, a repercussão já está grande de quem viu as pré-estreias, mas hoje tem aí realmente, a partir da meia-noite, estreia no cinema, no circuito comercial. Então, para quem gosta, eu acho que é um prato cheio. Não vai... É uma mega produção, super bem produzida, com efeitos especiais bem bacana, parece, né? Pelo menos pelas imagens do trailer. O trailer já dá muita vontade de ir ao cinema, né? Exatamente. Então, sem dúvida nenhuma, que acho que para esse final de semana aí, o pessoal já vai ter um programão. E tem isso, né? Tem todo essa ideia de você estar ali em contato com o universo do Harry Potter, só que assim, é uma franquia independente. Então você não precisa necessariamente ter visto o Harry Potter para compreender o Animais Fantásticos. E esse vai ser só o primeiro filme. A ideia é que tenham 5 filmes nessa nova franquia. Então, vai ter diversão por um bom tempo. Já tem essa credibilidade, né? Vinda da... Pois é, né? Já tem uma assinatura ali, já tem o aval da J.K. Rowling e de toda a saga Harry Potter. Então, tem bruxos à solta aí, eu acho que vale a pena todo mundo conferir. E acho que a gente vai ver muito mais adultos desta vez no cinema, né? Porque os fãs de Harry Potter também cresceram. Exatamente. Então, eles cresceram, eles estavam ali, quem estava meio órfão das histórias, agora vai ter. E o fato dela ter feito o roteiro também já deu uma amadurecida na história, né? Já não é tão infantil. Então, a crítica gostou bastante. São 12 anos, inclusive, né? Pois é, então... E eu tava lendo aqui até que os fãs de Harry Potter estão emocionados com essa estreia, né? Estão esperando, ansiosos, apesar de serem coisas completamente diferentes. né? Mas é porque você está falando da mesma autora e está falando, de qualquer maneira, desse universo. E tem algumas referências, sim, né? Você tem alguns personagens que são citados, você tem alguns objetos de cena que aparecem, que também aparecem nas sequências de Harry Potter. Então, para bom entendedor, quem é Potter maníaco vai identificar essas referências, sim. Então, as pessoas têm, além de tudo, ainda tem mais essa diversão, né? De ficar identificando e procurando no Animais Fantásticos. E estreia quando? Ele estreia hoje. Será que a gente já comprou os ingressos, inclusive? Você teve essa informação nas redes sociais? O pessoal fala, já comprei o meu. Olha, no Twitter já estava um barulho muito grande. As pessoas todas falando e comentando que já estão infartando antes de assistir, né? Tinha até um meme muito curioso, falou assim, nossa, essa cena, calma, é só o logo, entendeu? Tipo, só, né? Acabou de começar. Tá certo, então. Então, assim, as pessoas realmente estão com uma expectativa muito grande, né? E muita gente, aquela coisa. Pré-estreia meia-noite, vai lotar de Potter maníacos, aí o pessoal querendo ver o Animais Fantásticos. Legal, Débora, obrigada. Já tem programa aí garantido para o final de semana. Obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã, ainda, né? Até amanhã, Débora. Bom, momento agora de interatividade aqui na tela do Link Record News. Como você bem sabe, em menos de 24 horas, 2 ex-governadores do Rio de Janeiro foram presos. E diante disso, a gente perguntou para você se você acha que a impunidade deve diminuir em relação... a sensação de impunidade deve diminuir em relação à prisão de políticos e autoridades que cometem crimes. Para participar é só usar a hashtag Link Record News ou ainda mandar sua mensagem no nosso WhatsApp. Tá acabando, tem que mandar rapidinho, o número é esse aqui, ó, 11 953071851. E a gente tem o WhatsApp chegando na tela, né, Clara?
Temos sim participação, inclusive, pelo WhatsApp do Flávio, de Itabuna, Bahia. Ele diz: não acredito no fim da impunidade. Os políticos têm muito poder na justiça brasileira. É a opinião do Flávio. Obrigada, Flávio, pela participação. Agora o Antônio, de Itaituba, Pará, ele diz o seguinte: essas prisões são apenas um começo. Ainda tem muito que ser feito para conquistar o fim da impunidade. É o que pensa. Então, Antônio, obrigada pela sua participação. A gente vai agora ver, dar uma olhadinha como é que ficou o resultado final da nossa enquete, perguntando exatamente sobre isso. Se políticos presos no alvo de investigações te fazem acreditar no fim da impunidade para autoridades que cometem crimes. 52% acreditam que sim, que isso vai ajudar. E 48% acreditam que não, que isso não vai adiantar nada. A gente aproveita para agradecer a sua participação e te chamar para participar amanhã, nas próximas edições do Link Record News. Obrigada. Bem, agora eu aproveito para lembrar que hoje, às 10h30 da noite, você acompanha a etapa da NASCAR em Fênix. Nesta quinta-feira, às 10h30 da noite, você vai conferir a última etapa antes da grande final da NASCAR 2016 em Homestead, Miami. Apenas 2 pilotos estão garantidos na próxima fase. Enquanto isso, outros 6 brigam por apenas 2 vagas restantes. Toda essa disputa tem como palco o Autódromo Internacional de Phoenix, um circuito de meia milha que exige ao máximo a técnica dos postulantes ao título. NASCAR é aqui na Record News, a casa da categoria na TV aberta brasileira. Então não perca, hein? É hoje às 10h30 da noite, aqui na Record News. Bom, e com esse pedido, esse convite à NASCAR, a gente encerra essa edição do Link Record News. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas nossas redes sociais usando a hashtag Link Record News. Lembrando que o Link Record News é exibido de segunda a sexta-feira em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o programa Pet Channel. Continue participando pelas redes sociais. Eu encontro vocês logo mais às 5 da tarde na próxima edição do Hora News. Record News, informação para você crescer. Até mais. Tchau, tchau.